Bom dia. Estamos chegando mais um final de semana comercial. Nós começamos a meditar na palavra de Deus, no livro de Romanos. Lemos até os 4 capítulos, estamos no capítulo 5. Hoje vamos iniciar o capítulo 5 do livro de Romanos. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa justificação é Jesus. Por este motivo, nós temos paz com Deus, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Pela fé nós chegamos ao Senhor, mas nós nos chegamos a Ele através de Jesus Cristo. Nós nos chegamos ao Senhor em o nome de Jesus Cristo. A porta que nós devemos passar chama-se Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o caminho que nos conduz ao Senhor Jesus. Essa graça, Ele nos justificou. Com a morte sacrificial dele, Ele rasgou a célula que era contra nós. A dívida que era contra nós. Como se fosse uma promissória, como se fosse um cheque. Ele rasgou, não existe mais. E nós podemos nos chegar direto ao Senhor. Nós podemos ir direto ao Senhor em nome de Jesus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. Muitos pregam e ensinam que ser de Cristo, ser cristão, é reinar aqui. Mas o reino que nos está proposto, nos foi oferecido, é o reino do céu, é o reino de Deus, é para lá que caminhamos. Aqui somos peregrinos. Nós estamos em uma jornada. E nesse inteirinho, neste caminho, nessa jornada, passamos por luta, por tribulações. Mas nós nos gloriamos em Jesus Cristo, que nos dá acesso ao Pai. Assim como nós nos gloriamos nele, sabendo que nós iremos desfrutar de vida eterna, vida em abundância, sabemos que as lutas, as batalhas, as tribulações que aqui passamos é só consequência por nós vivermos no estrangeiro, estarmos onde não é o nosso lugar, por nós estarmos ainda no mundo. Mas essas lutas nos produzem alegria, porque nós sabemos que estamos agindo de acordo com a vontade do Senhor. Nós olhamos para o alvo, para a nossa esperança, que é Jesus Cristo. Cada vez que as lutas vêm, nós nos perseveramos mais quando nós estamos olhando para Jesus. Sabemos que temos que lutar. Sabemos que devemos continuar por queremos vencer. A perseverança produz um caráter aprovado. Quando nós perseveramos, nós conseguimos ter um caráter aprovado. Caráter aprovado por Deus, não por homens. Nós sabemos que estamos fazendo a vontade do Senhor. Quando nós estamos olhando para o Senhor, diante dos homens também, nós somos considerados homens e mulheres sérias e de caráter, pessoas sérias, que vivem de acordo com a palavra de Deus. Esta perseverança, mesmo nas tribulações, nas acusações,
nas lutas, nós perseveramos. O caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. Nós sabendo, nos acostumando, melhor dizendo é isso, nos acostumando a viver de acordo com a palavra de Deus, nós temos confiança de que estamos fazendo o correto e que alcançaremos o reino de Deus. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Nossa confiança não nos decepciona. Nós confiamos, nós queremos, nós sabemos para onde vamos. Nós sabemos o que queremos. Nós sabemos o que desejamos. E nós batalhamos, buscamos por isso. Como? Nos santificando, vivendo o Evangelho, praticando o Evangelho. Não olhando para trás, olhando para frente. Não olhando para os problemas, não olhando para as lutas, não olhando para as adversidades, mas olhando para o Senhor. Quem nos justifica é o Senhor. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Jesus não morreu, não foi para os santos, não. Jesus veio sofrer, morrer, não foi para os santos, para pessoas boas, não. Foi para todos os pecadores. Nós éramos pecadores. Todos, sem exceção. Mas hoje nós somos justificados em Cristo. Através dessa morte sacrificial dele. O Senhor que nos justifica. Jesus morreu por todos nós. Nós temos que ter isso em consciência. A minha liberdade, a minha vitória, dependeu exclusivamente da morte de Cristo. Ele morreu em meu lugar. Quando eu deveria morrer, ele morreu em meu lugar. É isso que nós não podemos esquecer. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo, embora por uma pessoa que se dedique ao bem. Talvez alguém tenha coragem de expor sua vida. Ninguém tem coragem. Nós não temos coragem de entregar a nossa vida, morrer por alguém. Talvez por uma pessoa boa, um justo. Talvez possamos até ter coragem. Morrer por alguém. Dar a nossa vida por alguém. Substituir alguém na morte. Até por uma pessoa boa, talvez, é possível que encontre alguém. Agora, quem é que daria a própria vida, substituiria um pecador, um assassino, um estrupador, um mentiroso, um idólatra, enfim? Jesus não morreu pelos bons. Jesus morreu. Foi pelos pecadores. Foi por nós. Porém, Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Éramos pecadores quando Jesus morreu por nós. Não foi por nós sermos santos, não. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Jesus morreu por nós sendo pecadores. Ele deu a vida a nós quando nós éramos 100% pecadores. Agora nós somos justificados por ele. Se nós aceitamos, vivemos de acordo com ele, com certeza nós alcançaremos a vida. Fugiremos da ira de Deus. Qual que é a ira? É a ira aquela que nos conduz ao inferno. Ao sofrimento, à vergonha eterna. Nos livraremos. Porque agora Cristo já nos justificou. Cristo já nos justificou. E se nós nos adaptarmos ao seu Evangelho, com certeza seremos salvos. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Seremos salvos por sua vida, pela vida de Jesus.
Presta atenção, versículo 10 de Romanos 5. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais no presente, ou seja, agora, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por seu livro. Porque com a sua morte, Ele nos conduziu a Deus, nos transformamos amigos de Deus. E ainda mais se nós gloriamos também em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a completa reconciliação. Estávamos afastados de Deus, longe do Senhor. Mas através de Jesus nós somos reconciliados. Através de Jesus nós voltamos ao Senhor, podemos ser chamados amigos de Deus. Desde que nós aceitemos Jesus. Nós aceitemos o Evangelho, nós aceitemos o Verbo. Concordamos com Ele. Assumimos o nosso lugar como noivo de Cristo. Ele é o noivo. Ele é a cabeça. Concluindo da mesma forma, como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, o pecado entrou no mundo através de Adão, por um homem. E pelo pecado a morte. Assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Um homem, Adão, aquele que representava a nossa origem, pecou. Pessoas já me questionaram alguma vez, mas, pastor, quem pecou primeiro foi a Eva. A responsabilidade era de Adão. Ele ouviu, ele aceitou e comeu. Ele é o responsável. Através dele, o pecado entrou no mundo. A Bíblia nos fala que o salário do pecado é a morte. Ou seja, através do pecado veio a morte. A morte espiritual para todos. Todos nós estávamos mortos em nossos pecados. Jazíamos no pecado. Portanto, todos, através do pecado de Adão, todos nós pecamos. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Antes do pecado, antes da lei, antes de Deus, antes de Moisés promulgar a lei, que nós encontramos lá em Levítico, Deuteronômio, antes da lei, o pecado já estava no mundo. O pecado não veio através da lei, não, o pecado já existia. Desde a época do Adão, o pecado existia. Mas a lei foi aquele que mostra o que é pecado. Sem lei não há crime, não há transgressão. Se não estiver em algum lugar escrito que, como eu disse ontem, que matar é crime, não se pode condenar ou acusar alguém por matar um outro. Mas como existe uma lei que diz que matar e assassinar é crime, então existe a definição. Então, o pecado existia. Só que não poderia ser considerado, visto como pecado, porque não existia uma lei que assim determinava. Essa é a questão. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência. O pecado, a morte reinou quando era o mundo, desde Adão até Moisés. Mesmo que não tinha nenhuma lei, nem escrito em lugar nenhum que dizia que existia o pecado da morte, mas ela estava ali. Só foi sancionada, só foi escrita essa letra de Moisés centenas de anos depois. Mas ele existia. O pecado estava ali. A morte existia. Que começou com Adão. Não somente quem cometeu algum pecado, todos. Por causa da nossa herança adâmica. Por causa da nossa herança em Adão.
No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência. De Adão, a qual era a prefiguração daquele que haveria de vir. Adão prefigurava aquele que haveria de vir, quem é Jesus. Mas só que ele pecou. Por isso que o pecado entrou no mundo. Por que Jesus venceu? Porque Jesus foi obediente, Jesus não pecou. A vitória de Jesus é exatamente esta. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Não há, mesmo assim, não há. Não podemos fazer uma comparação entre o dom gratuito, que é Jesus, a vida, a graça que nós vivemos, e a transgressão, que foi Adão. Pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muitos morreram. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Através de Adão, muitos morreram. Através do dom gratuito de Jesus, multidões, todos nós seremos salvos se concordarmos e aceitarmos a sua graça. Por isso não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa, que resultou em condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe justificação. Porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa. Qual foi a única ofensa? A desobediência. Deus tinha dito para Adão, daquela fruta ali você não come. Foi só essa a desobediência. A Eva comeu e ofereceu e ele aceitou. Uma única desobediência trouxe morte. O pecado ao mundo. Todos nós. Todos morreram. Destituídos estão do seu poder. A morte. Todos morremos em Adão. Por causa de uma única desobediência. Então vamos prestar bem atenção quando nós estamos falando em desobediência. Foi por causa de uma única desobediência. Não foram várias. Resultou em condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas transgressões. Dom gratuito. Deus cobre multidões. Nós somos salvos apesar dos inúmeros erros e pecados que nós cometemos. Quando nós vamos diante do Senhor, nós pedimos perdão, nós nos acertamos com o Senhor, é lançado no mar do esquecimento. Não somente uma desobediência como Adão, mas milhares que nós cometemos. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio deste, muito mais o que se recebe da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida, por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim, igualmente um só ato de justiça resultou na justiça que traz vida a todos os homens. Uma só transgressão determinou condenação de todos nós. Toda a raça humana. Igualmente um ato de justiça. A morte. Derramamento de sangue. A morte de Jesus. Justificou e trouxe vida para todos nós. A morte de Jesus nos justificou de todos os pecados. Por uma desobediência, o pecado da morte. Por um ato de justiça, somos justificados e somos salvos. Sendo assim como por meio de uma desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A obediência de um, a obediência de Jesus. A obediência até a morte, morte de cruz. Muitos serão salvos. Não todos serão salvos. Muitos.
Porque somente aquele que realmente o valor aceita e concorda, recebe essa graça. Recebe esse favor. Recebe essa justificação. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei foi para mostrar, ressaltar, apontar o erro do pecado. Mas através de Jesus, o pecado reinou. Pecado reinou. Superabundou a graça. A graça de Jesus. Para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 1. Então qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? Então, uma vez que está uma imensidão de pecado, a graça e o favor de Deus apareceram, então nós devemos continuar então pecando, errando, para que a graça do Senhor seja maior, seja mais abundante, seja mais completa? Não, de forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob o seu jugo? Se nós morremos para o pecado, como é que nós vamos continuar buscando pecado, entrando debaixo desse jugo, viver sob esse jugo, esse fardo, este peso do pecado? Nós somos mortos para o pecado. Ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Não podemos ignorar que nós, conhecendo o Senhor, que recebemos o batismo em Jesus Cristo, o nosso batismo é a morte dele. Se nós somos batizados na morte dele, nós vamos ser mortos para o pecado. Para que nós possamos afirmar, assim como o autor deste livro, de Romanos, como Paulo diz, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. O nosso batismo não foi na vida, não. Foi na morte de Cristo. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Nós somos mortos, sepultados com ele, quando nós nos batizamos, fomos mortos. Mortos para o mundo, mortos para o pecado. Nós aceitamos Jesus. Então nossos corpos, os membros do nosso corpo não podem ser usados para praticar qualquer erro, qualquer pecado. Nós somos mortos para o mundo, somos mortos para o pecado. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, com o propósito de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, nós também vivemos uma nova vida. Assumimos, repassamos pelo batismo, morremos para o pecado, para o mundo. Vivemos uma nova vida. Buscamos a santidade, a santificação. Vivemos o Evangelho. Não vivemos de acordo com as leis do mundo, mas de acordo com as leis do reino de Deus. Se deste modo fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, com toda certeza seremos também na semelhança da ressurreição. Se desta maneira que nós vivemos, assumimos a morte dele, vivemos como os mortos para o mundo e vivos para ele, vivemos em santidade, assim como Deus o ressuscitou, também nós seremos ressuscitados.
para nós ressuscitarmos, assim como ele. Porque Jesus foi simplesmente o primogênito, o primeiro. Nós o seguiremos. Para nós experimentarmos essa ressurreição, é necessário que nós aqui vivamos como mortos para o mundo. Vivemos aqui uma nova vida. Já vivamos a vida em Cristo. Termos Ele em nós. Vivemos em santidade, em santificação. Viver em seus passos. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele. Nossos erros, nosso pecado, nossa carne, aquela vontade, desejo do pecado, foi sepultado por isso. Foi crucificado por Jesus. É isso que nós temos que saber. A fim que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos servir ao pecado. A vontade de pecar, a vontade carnal, essa herança adâmica, nós destruímos ela. Ela foi destruída em Jesus. Então nós vivemos uma nova forma, uma nova vida. Apesar de estarmos no mundo, nós estamos mortos para o mundo. Estamos mortos para o pecado. Vivamos em Cristo. Porque sabemos que no momento certo também nós seremos ressuscitados nele. Portanto, todo aquele que morreu já foi justificado pelo pecado. Se nós já morremos para o mundo, vivemos uma nova vida, já fomos justificados pelo pecado? Somos mortos para o mundo. Já foi justificado. Não podemos pecar novamente. É isso que nós falamos aqui no versículo 1. Então qual seria a conclusão? Deveríamos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? Claro que não. Se nós voltarmos, nós estamos mortos. Então vivamos de forma santa. Forma irrepreensível. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Se nós assumimos a morte dele em nós, então nós sabemos que com Ele também nós vamos viver. Sabemos que com Ele também nós vamos reinar. Se nós entendermos, compreendemos que temos que morrer com Jesus. O batismo não é um banho de água, não é um banho de piscina, não é um banho de rio, cachoeira, qualquer coisa. Não é enterrar o velho homem, enterrar a velha mulher. Viver novidade de vida. Viver novidade de vida. Nova vida. Morte para o mundo. Assumindo essa morte. Vivendo sem pecado. Com certeza nós ressuscitaremos assim como Jesus. Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas as pessoas. Todavia, quanto ao viver, se vive para Deus. Morreram de manhã por pecado. Eu saltei um versículo aqui, o 9, que diz assim: pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente. Ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele. Jesus foi ressuscitado, não sabemos. Essa morte não tem poder, a morte não tem fazer nada em relação a Jesus, não tem poder. Porque eu morri para o pecado, morri uma vez por todos. Para o pecado, uma vez por todos para o pecado. Todavia, quando eu viver, vive para Deus. O pecado não tem que morrer, ele não tem poder sobre nós. Assim, desta maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós temos que considerar nós mortos para o pecado. Morrer para o pecado, não deixar o pecado nos dominar. Desejos carnais, vontades. Somos mortos. Estamos batizados na morte. Vamos viver em Cristo. Para desfrutarmos de vida em Cristo, nós temos que morrer primeiro. Para renascermos, temos que morrer. Para ter uma nova vida, temos que morrer. Morrer essa natureza, essa herança adâmica nossa. Praticar a santidade, praticar a palavra de Deus. Assim, desta maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus.
Eu entrei hoje em Romanos, capítulo, lemos o 5 e entramos no 6 até o versículo 11. Segunda-feira, querendo Deus, daremos continuidade a partir do versículo 12 do capítulo 6 de Romanos. O que eu tenho que falar é que todos os dias eu afirmo. Vamos buscar as respostas na palavra. Jesus é o verbo, é a palavra. É aqui que estão as respostas. Leia, mas não é só ler, não, que não é oração para fazer, não. A Bíblia não é para ler como um formato de oração, não é para aprender. E o que nós aprendemos, colocamos em prática. Por isso que em todo tempo eu falo, leia e pratique a Bíblia. Deus abençoe, bom fim de semana. Até segunda-feira, querendo Deus.